Pessoal, bem-vindo ao canal, tá? Hoje, nesse nosso primeiro vídeo, eu vou passar algumas dicas aí sobre programação CNC. Eu trabalho como programador CNC há quase 10 anos, tá? E então eu decidi aí gravar alguns vídeos, tá? Para postar aqui no canal, para ajudar aí, para dar algumas dicas, tá? Para aqueles que também gostam aí do mundo CNC, né? Do mundo da usinagem, da programação em especial, programação aí parametrizado, que para muitos ainda é um tabu, tá bom? Pelo que eu sei, muitas pessoas ainda não usam o parametrizado nessa parte de programação, exatamente por ser um pouco complicado, né? E algumas escolas também não ensinam, tá? As escolas mais tradicionais aí, elas trabalham com outro tipo de programação, sem usar propriamente o programa parametrizado nesse estilo, tá? Que eu vou ensinar aí para vocês. E como eu sei que é algo muito útil, tá, na área da usinagem, e por estar aí já trabalhando na área há quase 15 anos, e desses 15 anos aí, a maior parte dele, né, como eu falei, já sou um programador de CNC há quase 10 anos, eu decidi passar um pouco do meu conhecimento, tá bom? E eu fiz um programinha simples, tá? De parametrizado, um programa de facear. Aqui eu coloquei alguns dados, tá? Como vocês podem ver aí. Eu exemplifiquei como fazer esse programa. Eu fiz aí apenas uma primeira parte, tá? Como vocês podem observar, eu parei aqui no M0, tá bom? Parei aqui no M0. Se fosse o fim de programa, tá? Nesse caso, eu precisaria ter colocado aqui, ou geralmente nós colocamos o M30, tá bom? Eu fiz apenas essa primeira parte porque esse vídeo certamente terá continuidade, tá bom? Eu vou postar outros vídeos aí, dando continuidade, mostrando os parâmetros de corte que eu geralmente uso. Lembrando, pessoal, que parâmetro de corte, ele depende do material, tá bom? Do fornecedor de pastilha, de ferramentas que você trabalha aí na sua empresa. Então, tudo depende do material que você vai estar utilizando, tá? Alguns fatores aqui como o AP, né? Que é o quanto de material que você está descendo ali em Z para remover, né? A quantidade de material, as camadas de material que você remove, tá bom? Aqui eu vou começar aqui explicando para vocês desde o início do programa, tá bom? Até o finalzinho aqui, falando de algumas coisas que eu adotei aí para fazer esse programa, tá bom? Não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito longo, tá? Não vou entrar em detalhes como esses códigos G aqui, né? Em um outro vídeo eu posso até trazer uma tabelinha explicando o que cada um desses Gs aqui significa, mas eu vou começar pelo básico aqui, como eu falei, é um programinha simples aí para quem está começando, para quem gosta de usar parametrizado, para quem quer aprender parametrizado, que é muito útil, tá bom? Aqui no lado, como vocês podem ver, eu fiz um desenho simples do que seria a usinagem, tá? E na verdade a gente vai estar trabalhando aqui apenas com o faceamento desse bloco aqui, tá bom? Então, pessoal, para começarmos, eu estou utilizando aqui um programa Fanuc, tá? Na linguagem Fanuc. Existem outras linguagens aí que eu também trabalho com elas, tá? E futuramente eu estarei aqui colocando as outras linguagens, programas parametrizados em outras linguagens, tá? Como a linguagem Siemens, tá? A linguagem RAS também, inclusive, pessoal, esse programa aqui é um programa que dá para vocês utilizarem ou com Fanuc, ou no comando RAS, ou no Mitsubishi, tá bom? Mas tem o Heidenreich, tem o Siemens, são programas também muito fáceis de você conseguir aprender a utilizar, porque uma vez que você aprende o parametrizado,
O que você vai mudar muitas vezes é alguns códigos e a linguagem, né? Em vez de colocar, por exemplo, né? Vou falar um exemplo claro aqui. Em vez, por exemplo, se eu estivesse usando no comando, se eu estivesse programando isso daqui, por exemplo, no comando Siemens, além de alterar alguns códigos aqui, tá? Eu iria substituir, tá? Esse ícone aqui que nós chamamos na programação como jogo da velha, tá? Ou malha, né? Eu estaria substituindo o malha 1, malha 2 e malha 3 aqui por R1, R2 e R3, tá? Como eu disse, eu darei outros exemplos de programação, tá? Vão estar disponíveis aqui no canal assim que eu começar a postar outros vídeos e assim vocês poderão acompanhar os exemplos aí e entender que não é um bicho de sete cabeças a programação parametrizada, ok? Então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Geralmente no início do programa eu coloco detalhamentos, tá? Que vai ficar muito fácil, tá? Para a pessoa identificar. Por exemplo, eu coloco o nome da peça, o nome do cliente. Esses nomes aqui são nomes fictícios, tá, pessoal? Isso aqui eu não conheço nenhuma empresa, tá? O fabricante que tem esses nomes. Também o número do desenho aí são números que eu utilizei apenas para exemplo, tá bom? Aqui eu geralmente gosto de colocar esse detalhamento porque nenhuma possível você fabricou uma peça e futuramente você vai fabricar uma outra peça aí igual, tá? O cliente pediu para fazer uma outra peça, seja para recuperação, seja um novo pedido, você já sabe onde encontrar, você vai estar lá você vai entrar na pasta, você vai saber que esse cliente já fabricou peça ali na empresa junto com vocês, tá? E aqui eu geralmente gosto de colocar o número da revisão, porque se houve alguma alteração no desenho, logo o operador vai saber que houve essa modificação, ok? Eu gosto de detalhar o programa, porque aqui o operador vai saber qual é a operação que está sendo realizada naquele momento. Então aqui eu coloquei que é o facial lado 1, porque geralmente tem um lado 2, lado 3, e dependendo do método de fabricação que você está utilizando ali, da máquina que você está utilizando, você vai precisar usinar a peça em mais de uma ou duas vezes, às vezes até três, tá bom? Então, eu gosto de colocar qual é a operação que está fazendo e qual é o lado da peça que está fazendo, tá bom? Aqui também, no início do programa, eu gosto de colocar também qual é a ferramenta, tá? Especificar, né? Que é uma pastilha redonda, né? RD de redondo, né? O diâmetro da ferramenta, o raio da pastilha e a quantidade de facas, que isso é importante, tá bom, pessoal? Aqui, como eu já falei, não vou explicar sobre esses códigos. Aqui é o zero peça, é o local que a peça foi zerada na máquina, tá bom? Dentro da tua máquina aí, se você está trabalhando em uma máquina com um comando Fanuc ou com o comando Haas, com o comando Mitsubishi, você vai ver que ela tem lá no offset do G54 ao G59, que são os mais utilizados, e além de uma outra série de G, tá? Para para facilitar assim o zeramento de novas peças, tá bom? E aqui foi colocado o número da ferramenta, tá bom? E esses dados aqui também são importantes, porque esses dados aqui é que contém a informação do T1, tá? Que foi o local que a ferramenta foi zerada, e aqui dados de altura e de raio da ferramenta, tá? Aqui a rotação, e aqui, pessoal, o parametrizado em si, que eu acho que é o que interessa mais para todos vocês aí, principalmente quem está iniciando na área, tá bom? O malha 1, geralmente, eu coloco sobre metal, tá? Que é considerando que o zero peça, tá? Que as informações que a peça foi zerada aqui no centro da peça, X e Y aqui no centro da peça e o Z na face, eu estou considerando que na face dessa peça aqui, ó, para cima, aqui, eu vou ter 5 milímetros de sobremetal, tá? Então, o malha 1 é o sobremetal, o malha 2 é quanto que eu vou tirar por passada e o malha 3 aqui é o final, tá? Se você não vai deixar um sobremetal para acabamento, você coloca aqui 0, porque você está colocando um sobremetal inicial de 5 milímetros, você vai estar removendo por passada 5 décimos e aqui você não vai deixar um material para acabamento, porque não precisa, você não quer fazer um acabamento, o desenho não pede um acabamento, tá? Não é que você não queira, mas o desenho não pede um acabamento. Então, você aqui vai colocar
que o malha 3 aqui, que é o final, é o 0, tá? Lembrando que todas essas três funções aqui, elas têm que estarem ligadas entre si, tá bom? Se você quer deixar 1/10 de sobremetal, tá bom? Você tem que colocar 5.1 aqui, porque ela vai dar 10 passadas, né? Ela vai repetir essa parte aqui 10 vezes, tirando 5/10 em cada passada. E se você quer deixar 1/10 para acabamento, você só vai acrescentar aqui, tá? 0.1. E aqui no final também, obrigatoriamente, você tem que colocar 1/10 de sobremetal, porque uma vez que você colocar aqui 5 milímetros de sobremetal, tá? Ela vai ler isso daqui, ela vai poder identificar o que a máquina está fazendo, o que o parametrizado está fazendo. Então, ela vai dar uma passada a mais aqui, pessoal, tá? Porque cada passada ela vai tirar 5/10. Então, ela está falando que enquanto essa parte aqui, ó, o malha 1, é maior que o malha 3, que é para ela repetir. Então, uma vez que você esquecer de colocar o ponto 1 aqui, ó, tá? Como eu falei, no final, se você deixar esse 0.1 aqui, ela vai dar uma passada a mais, deixando a tua peça menor 4/10. Então, é importante que você entenda a ligação que tenha entre esses três fatores aqui, tá? Malha 1, malha 2 e malha 3. Tá bom? Aqui eu criei a condição de repetição, tá? E aqui eu estou falando quem é malha 1. Malha 1 é igual ao malha 1 menos malha 2. Então, cada passada que ela vai dar no malha 1 aqui, ó, ela vai tirando meio milímetro por passada até satisfazer essa condição aqui, tá? Essa condição aqui é muito importante, porque é isso que ela vai fazer, é aqui que ela vai criar essa repetição. Aqui, pessoal, eu estou considerando aqui eu estou posicionando, tá, os eixos X, Y e Z no plano cartesiano, tá? A gente sabe que no CNC a gente trabalha com plano cartesiano, né? X, Y e Z, tá? Darei mais detalhes para frente. Mas aqui, como eu falei, é uma explicação simples de um programa parametrizado para faceamento. Não vou entrar em detalhes agora, tá? Aqui nessa peça, nesse bloco, eu estou considerando que ele tem 150 milímetros de comprimento aqui, tá? E do 300 milímetros de comprimento e 150 de largura, tá? Por que está 220 aqui? Você pode procurar por que está 220 esse posicionamento. Esse posicionamento eu estou considerando que o nosso zero peça está aqui no centro do bloco, daqui para aqui, tá? Se ele tem 350 milímetros, tá? Eu sei que daqui para aqui eu tenho 175. Desses 175, eu estou considerando mais 40 milímetros do raio da ferramenta, e colocando mais 5 milímetros de folga para a ferramenta aproximar aqui, ó, fora da peça, tá? Para ele não descer diretamente em cima da peça. Sendo assim, eu posicionei aqui e posicionei 90 milímetros, tá? Porque como a peça tem 150, você poderia estar falando, não, por que não dá duas passadas, já que o cabeçote tem 180? Exatamente por causa do raio da pastilha, tá bom? Uma vez que o raio da pastilha é 6 milímetros, se eu estou fazendo um faceamento, eu tenho que considerar que eu estou perdendo 6 milímetros de cada lado. Então, sendo assim, esses 80 aqui, ele vira o quê? Ele vira 68 milímetros efetivo, né? Porque é a área de corte que eu estou considerando. Então, a ferramenta vai cortar exatamente os 68 milímetros, tá? Então, por isso, eu não posso dar duas passadas aqui, tá? Considerando mesmo que o cabeçote tenha 80 milímetros de diâmetro, tá bom? Então, por isso que eu estou começando com 90, eu estou começando deslocado do centro, tá? Eu dou uma passada em 90, tá? Ela desloca no avanço programado, tá? Porque aqui toda essa movimentação de aproximação ela fez em G0, é o G0 da máquina, ela fez em movimento rápido, tá? Posicionei X e Y, tá? Aproximei agora de Z também em G0, e agora eu vou fazer o movimento em avanço programado, que ela vai ler esse avanço aqui, que como eu disse, é calculado com base nos dados de corte que nós estamos utilizando para fabricar a peça,
porque depende do material que a gente está usando, tá? Dependendo do material, quando eu me refiro ao material que a gente está usando, que você pode estar utilizando um alumínio, você pode estar usando um inox, você pode estar utilizando aí, a peça pode ser um material de ferro fundido, tá? Um forjado. Então, cada material desse você tem um VC diferente, tá? Uma velocidade de corte diferente para poder fazer a usinagem desse material. Bom, então ela deslocou aqui para 180, tá? Deslocou agora para menos 90, o Y de menos 90, considerando que o X0, que o zero peça, né? Que o zero peça está aqui determinado no centro da peça. Depois ela deslocou aqui para menos 180, aproximou aqui, ó, no centro da peça agora e vai dar uma passada. Dessa forma, toda a face da peça está sendo usinada, tá? E no final desse movimento, eu tenho que fazer um afastamento, tá bom? Então, eu estou falando que esse afastamento deve ser feito em G0, tá bom? Uma vez que a ferramenta já não está mais em contato com a peça, eu faço o afastamento em G0, tá? E eu falo que o Z é para ele subir o malha 1, que nesse caso aqui, ele já estava de um Z de 4,5, porque o malha 1 é malha 1 menos o malha 2. Então, quando ela fez essa aproximação aqui, ela já pegou e já fez essa conta aqui. Ela fez 5 menos meio. Então, essa primeira passada aqui, ela deu a 4,5 milímetros de distância da face da peça, tá? Considerando que aqui a gente já está removendo o material. Então, ela saiu 4,5 mais 5. Então, ela está saindo em G0, sem que a ferramenta esteja em contato com a peça. E assim, pessoal, esse final aqui, tá? Ele vai... agora ela vai ler essa linha e ela vai ficar repetindo essa linha aqui até que essa condição aqui seja satisfeita, até que essa condição aqui, tá, pessoal? Ela seja preenchida. Então, para quem não sabe, tá? Para quem está começando agora, isso aqui é uma expressão em inglês que ele diz basicamente, enquanto o malha 1, GT é uma expressão greater than, ou seja, maior que, ou seja, enquanto o malha 1 for maior que o malha 3, do verbo fazer, em inglês, né? Então, ela está falando que enquanto isso daqui for maior que isso daqui, é para ele ficar repetindo essa parte aqui, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Muito obrigado aí por assistir. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos aí, para que você possa aprender muito mais aí desse mundo parametrizado aí na usinagem, tá bom, pessoal? Então, até a próxima e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.